Quando Jesus voltará? A profecia do Monte das Oliveiras. Muitas pessoas olham para o horizonte escatológico e acham que Cristo está prestes a voltar. Afinal de contas, o mundo está muito mal, não é mesmo? Tirania, violência, apostasia, imoralidade, guerras e rumores de guerras. O amor está se esfriando, dizem. Só pode ser o fim dos tempos, pensam alguns. Muitos pensam isso por causa de uma profecia bíblica proclamada pelo Senhor Jesus no famoso Sermão do Monte das Oliveiras, e que pode ser encontrada no Evangelho de Mateus, que diz: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, só podemos estar no fim dos tempos, não é mesmo? Afinal de contas, estamos vendo essa profecia acontecendo diante dos nossos olhos. Dizem: mas e se eu te disser que essa profecia não está acontecendo, mas já aconteceu há muito tempo atrás? Isso mesmo. A profecia em questão já aconteceu. Eu explico. Em primeiro lugar, temos que entender que Mateus 24 não é sobre o fim do mundo. E isso é fácil de saber ao se analisar o texto com cuidado. Tudo começa com uma declaração impressionante feita pelo Senhor Jesus Cristo. Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mas por que o Senhor fez essa declaração? O contexto do capítulo 24 ainda é o capítulo 23. Ou seja, Jesus tinha acabado de declarar para os judeus que a casa deles, isto é, o templo, seria destruído. Isso era algo difícil de compreender para o judeu do primeiro século. Por isso, a reação dos discípulos foi apontar para como o templo era impressionante, como pode ser vista no primeiro versículo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Em uma passagem paralela, em Lucas, podemos ver que os discípulos estavam tentando apontar para essa realidade impressionante do templo, como se eles não conseguissem acreditar no que o Senhor Jesus Cristo tinha falado. Como é que aquele templo maravilhoso poderia ser destruído? Veja a glória do templo. E o Senhor falou para eles, como vocês podem ver em Lucas: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Então os discípulos perguntaram 3 coisas interconectadas para o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essas 3 coisas estavam conectadas à destruição do templo. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim da era? Percebam, eles perguntaram: quando? Qual o sinal? E quando seria o sinal do fim da era? Qual o sinal da vinda e quando seria o sinal do fim da era?
Em algumas traduções, a palavra era está traduzida como mundo. No entanto, a palavra no original grego é aionos, que significa um grande período de tempo ou uma era, e não a palavra cosmos, que significa mundo. Basta dizer também que essa ideia de fim de mundo não fazia sentido para a mente judaica. Então, como podemos ver, os discípulos estavam ligando a destruição do templo com o fim de uma era. E Cristo passou a responder as perguntas deles. Vamos começar com o quando, que é uma chave para entender essa profecia. O quando é uma chave super importante para entender essa profecia. Sem entender o que o Senhor Jesus Cristo ensinou sobre quando isso ia acontecer, fica praticamente impossível entender a profecia. Então, após descrever vários sinais e eventos que aconteceriam antes do fim da era, Cristo deixa bem claro para os discípulos quando o fim da era iria chegar. Prestem atenção. Prestem atenção. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Como podemos ver, Cristo deixa muito claro que tudo aquilo aconteceria dentro da geração dos discípulos. Ou seja, Jerusalém seria destruída depois de uma grande tribulação. E isso aconteceu exatamente como Cristo falou. Como vocês podem ver no slide, uma geração para o judeu era algo em torno de 40 anos. E isso é confirmado biblicamente. Para a mente judaica, geração significava algo em torno de 40 anos. Então, no prazo profetizado por Cristo, isto é, no ano 70 depois de Cristo, após uma grande tribulação, Jerusalém foi cercada por exércitos e destruída, morrendo milhões de judeus, e o templo foi destruído, não ficando pedra sobre pedra. A velha aliança foi definitivamente encerrada, e a nova e inabalável aliança foi vindicada. Nos próximos vídeos, irei adentrar nos detalhes da profecia e reforçar o que foi explicado aqui. Até lá, se Deus quiser. Deus abençoe vocês.